interior de eletrodutos, não pode ser feito qualquer tipo de emenda neles, somente através de conectores. Nós vamos estar falando isso logo à frente também, tá? Fechado então a questão dos condutores, né? Nós temos ali os flexíveis, o fio sólido, cabo rígido, temos ali o condutor isolado, o cabo unipolar e o cabo multipolar. Agora vamos falar das cores dos condutores elétricos de acordo com a NBR 5410. Bom, de acordo com a NBR 5410, o padrão de cores adotado é o seguinte, ó. Para o condutor neutro em todo o território nacional, qualquer lugar do Brasil, condutor neutro tem que ser azul claro, tá, pessoal? Condutor neutro tem que ser na cor azul claro. Condutor de proteção, que é o chamado condutor terra, o fio terra lá que o pessoal chama, ele tem que ser verde ou verde com faixa amarela, o conhecido amarelinho, né? O brasileirinho, aliás, né? O cabo brasileirinho. O condutor de proteção, então, tem que ser verde, tá, pessoal? Não pode usar outra cor, senão o verde. Já o condutor fase, ele pode ser preto, vermelho, branco, marrom. Pode ser, aqui está no desenho, está aparecendo uma cor meio verde, tá? Mas aqui foi uma alteração da cor, tá? Mas eu não posso usar verde, claro, tá? Posso usar um cinza, posso usar um marrom, né? Mas não posso usar verde no fase, tá? Então aqui, essa cor aqui não está certa, não. É cinza ou roxo, tá? Então eu posso usar no condutor fase qualquer cor, exceto as cores citadas acima, tá? Ou seja, de acordo com a norma, é proibido usar as cores azul claro e a cor verde nos condutores fase ou mesmo nos retornos de fase aí das instalações. Tá certo? Então, fiquem atentos aí com relação a essas cores aí na hora da instalação. Vou estar mostrando alguns exemplos para vocês. Mas é importante que você saiba aí definir bem certinho essas cores aqui na hora que você está realizando uma instalação elétrica seguindo esse padrão aqui. Tá? As normas também descrevem as cores para a sequência de fase. Então, algumas concessionárias de distribuição de energia elétrica, eles têm lá, por exemplo, a fase R, S, T, conhecido também como A, B e C, ou ainda L1, L2 e L3. Para a primeira fase, a cor padrão é o preto. Para a segunda fase é o branco, para a terceira fase é o vermelho. Essa é a sequência de fase no sistema trifásico, solicitada aí pela grande maioria das concessionárias de distribuição de energia elétrica. Na imagem ao lado, a gente tem um disjuntor, tá? Esse disjuntor tripolar, trifásico, aqui para instalações trifásicas. Você percebe ali ó, a primeira fase preto, a segunda fase o branco e a terceira fase vermelho. Saiu do disjuntor, foi para um bloquinho de distribuição aqui, o L1, L2, L3. Eles chegam na mesma sequência, né? Preto, branco e vermelho. Então, há também um critério, tá? nas cores das fases, quando você trabalha com o sistema trifásico. Principalmente no padrão de entrada, tá? Então ficou claro, né? Condutor fase pode ser qualquer cor, exceto o azul claro e o verde. Mas, no sistema trifásico, se adota aí preto para a primeira fase, branco para a segunda fase, aliás, né? Branco para a segunda fase e vermelho para a terceira fase. Aqui nós temos uma imagem, tá? Olha só, uma imagem que fala sobre um outro condutor muito utilizado nas instalações elétricas, que é o retorno. A cor normalmente usada para o retorno é o branco, o amarelo ou o cinza. Então aqui nós temos uma figura resumida, tá? Bastante resumida de um quadro de distribuição, quadro de disjuntores, onde nós temos o barramento de terra, que é onde tem o condutor verde, e o barramento de neutro, onde tem os condutores azuis aqui, e nós temos dois disjuntores. Um disjuntor de 16 A e outro disjuntor de 10 A. O de 10 A é um cabo de 1,5 que sai aqui, não está marcado, mas seria um cabo de 1,5, né? Que está saindo aqui para alimentação do circuito de iluminação. Você percebe que ele desce aqui até o interruptor, né? E do interruptor sai um condutor, lá do interruptor, da chave, né, que liga e desliga a lâmpada, sai um condutor, e esse condutor que vai até a lâmpada, chamado de retorno, é onde nós estamos falando aqui, que ele pode ser adotado as cores branca, que é bastante utilizado aí pelos eletricistas no mercado brasileiro, tá? A cor branca como sendo esse condutor de retorno, mas você pode estar utilizando também o amarelo, tá, para essa função, ou o cinza. Ah, mas eu quero usar preto para chegar na fase, saída eu quero usar preto também. Aí fica o seu critério, tá? A norma não define que você é obrigado a usar branco aqui no retorno, muito menos amarelo e cinza. Isso aqui é um critério aí, seria uma prática de instalação. Normalmente as minhas instalações elétricas, eu procuro colocar a saída do disjuntor da iluminação, uma cor preta ou uma cor vermelha, tá? Dependendo da instalação, uma cor preta ou uma vermelha. E eu desço com a mesma cor até o interruptor, certo? Até onde chega todos os interruptores de uma casa, eu vou chegar com a mesma cor lá, que é a cor de saída do disjuntor.
Já o retorno dos interruptores que eu estou instalando numa casa, eu vou estar utilizando sempre branco, tá? Esse é o padrão que eu adoto praticamente 100% das minhas instalações. A gente vai estar vendo logo à frente, lá durante o nosso curso, que existe um interruptor paralelo, tá? Que você tem lá dois interruptores que controlam a lâmpada. Normalmente usado em suítes aí, ou dormitórios, onde você tem lá a entrada do quarto um interruptor e ao lado da cama você tem um outro interruptor lá para controlar a iluminação do quarto, do dormitório. Também é utilizado em salas grandes, você entra pela sala, tem uma porta social e tem uma porta de serviço ou uma área que vai para os corredores. Então, se você vem dos corredores do dormitório, você pode acionar a lâmpada da sala sem a necessidade de deslocar, né, até a porta de entrada da sala. Da mesma forma que quando você entra pela porta da sala, você aciona a lâmpada da sala e quando você está indo embora para os quartos ou para a cozinha, você tem a possibilidade de ter um interruptor mais próximo para estar desligando e não tendo que atravessar a sala para poder desligar esse interruptor. É o chamado interruptor paralelo. Nesse caso do paralelo, eu costumo usar os amarelos aqui para interligar eles. Tá? As minhas instalações, eu costumo utilizar o amarelo para interligar os interruptores paralelos. Tá? Se eu tiver vários interruptores paralelos e de repente estou passando pela mesma tubulação, para mim dar uma separada nas cores, saber o que eu estou passando ali, eu costumo usar o amarelo para dois interruptores ali, para estar interligando eles, cinza para os outros dois e posso até estar me utilizando de outras cores aqui, para que não haja mistura de cores, né, para que fique mais fácil o entendimento dessa minha instalação. Tá? Mas o que eu estou mostrando para vocês aqui nesse desenho é, primeiro, com relação ao condutor retorno, que ele é a cor branca. O condutor fase, está observando aqui nessa nossa imagem que eu estou usando, preto, tanto para iluminação, né? Nós temos aqui o disjuntor de 10 amperes, que é um circuito de iluminação. Está saindo um condutor de 1,5 aqui, 1,5 mm², preto. E o disjuntor de 16 amperes aqui, tá saindo um cabo 2,5, que não está marcado, mas ele é um cabo 2,5, tá? E ele vai atender algumas tomadas da nossa instalação, certo? Algumas tomadas da sala, dormitório, cozinha, seriam alimentadas por esse condutor preto aqui, de 2,5, que vai até um disjuntor, certo? E aí nós estamos seguindo o padrão de cores. Olha só, a fase, condutor preto, o condutor de proteção, né, é cor verde, tá? Ele sai lá do barramento de terra na cor verde, ele vai descer em todas as tomadas, vai descer no chuveiro, vai descer qualquer ponto que tenha condutor de proteção, ele vai ser sempre na cor verde. E o neutro, né? Nós temos o azul escuro aqui, ó. O azul mais grosso, desculpa, a bitola mais grossa, que é o 2,5, nós estamos representando aqui como se fosse o 2,5. Então, na verdade, esse azul mais grosso aqui, esse verde e esse preto, fazem parte aí do circuito de tomadas da minha instalação. Já esse azulzinho mais fininho aqui, que é de 1,5, com esse outro preto de 1,5 aqui, faz parte do circuito de iluminação. E esse modelo que eu estou mostrando para vocês está seguindo aí o padrão de cores de acordo com a norma NBR 5410. Acho que ficou bem ilustrado para vocês observarem, né? A questão do quadro de distribuição aqui, barramento de terra, barramento de neutro, os dois disjuntores, tá? Um de 16 amperes, outro de 10 amperes. A cor dos condutores fase saindo para a instalação. Aqui um circuito de iluminação, né? E um circuito de tomada.